Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade às aulas de Espiritismo no canal. Então a gente começa agora a aula número 2, que vai falar sobre a mediunidade através dos tempos. Antes de começar, eu preciso dizer para você dar o seu like nesse vídeo, ativar o sininho, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, mostrar para as pessoas e principalmente, se tiver alguma dúvida, a bibliografia utilizada para esse vídeo estará na descrição do canal, tá bom? Bom, a primeira coisa que você precisa saber sobre a mediunidade através dos tempos é que a crença na imortalidade da alma, na existência de outros planetas e na existência múltipla do ser humano existe desde sempre, desde os primórdios da humanidade. Então a gente precisa entender também outra coisa. Quando se fala em religião, seja ela antiga ou nova, nós temos que analisá-la por dois aspectos. O primeiro aspecto que a religião tem é o aspecto público, ou seja, é aquele aspecto cheio de dogmas, rituais às vezes estranhos para algumas pessoas, cultos, etc., que são dados à grande massa da população. E o outro aspecto é o aspecto secreto, que só quem tinha acesso a essas pessoas eram chamados iniciados, e dentro desses aspectos secretos você começa a entender que quase todas as religiões tinham as mesmas características de ensinamento para as outras pessoas. Então, antes de fazermos qualquer julgamento de análise de uma religião, nós temos que lembrar que julgar uma religião pelo seu aspecto público é a mesma coisa que julgar uma pessoa pelas suas vestes. Então a nossa viagem com relação à mediunidade começa na Índia, que é considerada o berço das religiões do planeta Terra. Você vai ter no ano de 1500 a.C. o livro dos Vedas, que é considerado o livro mais antigo, ou seja, o código religioso mais antigo que as pessoas têm conhecimento, e ele é composto praticamente de 4 livros de cânticos de louvor. E entre as frases encontradas no livro dos Vedas que provam que lá atrás eles já falavam de mediunidade e existências pós-corpo, pós-etc., você vai encontrar a seguinte frase: assim como se deixam as vestes gastas para usar novas vestes, também a alma deixa o corpo usado para recobrir novos corpos. Ainda na Índia, nós podemos citar Krishna, que inspirou toda uma nova doutrina religiosa e é considerado um reformulador da doutrina védica. E dentro dessa reformulação de Krishna, também podemos citar a seguinte frase: todo renascimento feliz ou infeliz é consequência das obras praticadas em vidas anteriores. Aliás, essas frases de Krishna podem ser encontradas e lidas nos livros sagrados. E ainda na Índia, agora em 600 a.C., olha para você ver como a história da Índia é rica, nós temos agora Siddhartha Gautama, ou você deve conhecê-lo como Buda, que era o príncipe de toda essa região, que nunca havia saído do castelo e nunca havia tido encontros com o sofrimento humano. Até que um dia ele sai, percebe que o ser humano tem dor, sofrimento, e com essa descoberta ele vai para uma floresta e durante 15 anos medita e volta trazendo uma nova doutrina, uma nova crença baseadas na caridade e no amor. E entre as frases ditas por Buda, nós podemos citar: enquanto não conquistar o progresso ou o nirvana, o ser está condenado à cadeia das existências terrestres. Ou seja, você já percebe que Buda já dizia que nós vamos reencarnar várias vezes. Saindo da Índia, nós vamos agora para o Egito.
onde o culto aos mortos, o magnetismo, as ciências psíquicas já eram estudadas, as formas fluídicas já eram de conhecimento dos sacerdotes egípcios, a noção da existência da alma pós-corpo, a comunicação entre os mundos habitados, etc. Tudo isso já existia, com uma condição. A maioria das pessoas que tinham essas noções eram os famosos iniciados que sabiam a doutrina como um todo. A grande população, para controle, só sabiam o que os sacerdotes queriam. Continuando a nossa viagem pelo mundo, chegamos à China, onde de 600 a 400 a.C. nós temos Lao Tse e Confúcio. Junto com os seus iniciados, tinham cultos baseados nos seus antepassados e nesses cultos tinha-se a noção da imortalidade da alma e da evocação dos mortos. Da China a gente corre para Israel, que desde 1500 a.C. nós podemos citar Moisés. Por que citamos Moisés, que é tido como grande doutrinador? Porque Moisés, naquela época, para disciplinar o seu povo, que era ignorante sobre várias coisas, criou leis sobre a evocação dos mortos. Ou seja, se houve uma lei que proibia a evocação dos mortos, era porque naquela época isso era muito comum. Está escrito assim quando Moisés diz: que ninguém use de sortilégio e de encantamentos, nem interrogue os mortos para saber a verdade. Também podemos dizer da mediunidade aflorada de Moisés, que tinha a capacidade de ouvir as vontades de Deus, entre elas a que fez receber os 10 mandamentos em cima do monte. De Israel, nós corremos para a Grécia, que é o berço da filosofia, e é exatamente através dos filósofos que falaram sobre todas essas questões de mediunidade. Entre eles podemos citar em 600 a.C. Pitágoras, em 400 a.C. temos Aristófanes, Sófocles e principalmente Sócrates. Nessas questões e filosofias de vida, esses homens já falavam sobre a pluralidade dos mundos, as várias existências do nosso corpo, mas também só comentavam sobre isso com os seus iniciados. Sócrates diz: a alma, quando despida do corpo, conserva evidentes os traços de seu caráter, de suas afeições e as marcas que lhe deixaram todos os atos de sua vida. Vamos então agora falar do principal médium existente na face da Terra, na sua história, conhecido como o médium de Deus, nada mais, nada menos do que Jesus Cristo. Se você teve contato e pôde ler a Bíblia, vai perceber os vários feitos mediúnicos de Jesus, desde transmutação de água em vinho e uma série de outras coisas que são uma das coisas mais bonitas que você vai encontrar sobre o poder da mediunidade. Pulando de Jesus, nós vamos para a Idade Média, que foi nada mais nada menos do que um tempo muito sombrio da humanidade, onde milhares de pessoas foram mortas com o estigma de serem bruxas, de serem feiticeiros, principalmente por fazerem cultos a religiões ditas proibidas, mas dentro dessa própria época nós podemos citar a história de Joana d'Arc, que guiou todo o povo francês através das vozes que ela dizia ouvir na sua mente. Depois dessa Idade Média, tempo sombrio, chegamos agora à iluminação do Espiritismo, que começou no século XIX, em Nova York, na família Fox, onde os primeiros sinais de mediunidade, principalmente física, com as mesas girantes, com os barulhos, com as batidas nas portas, começou-se a perguntar-se que tipo de coisa justificaria isso. Nessa mesma época, na Alemanha, nascia o grande doutrinador espírita chamado Allan Kardec, que na verdade não é o seu nome original, que aos 51 anos trabalhou com muito afinco e fez um trabalho científico sério sobre a mediunidade e acabou resultando em 5 livros, que são os 5 livros básicos da doutrina espírita: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Então,
que você comece a refletir que a mediunidade e as noções de que a alma sobrevive ao corpo, de que o homem reencarna mais de uma vez e que existe uma pluralidade de existências em planetas que não sejam da Terra, já fazem parte do cerne da humanidade e das questões do existir e do ser desde que o mundo é mundo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. A bibliografia estará aqui embaixo na descrição. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, é só estudar. Um beijo e até semana que vem.